Glória a Deus, amado. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, Jesus é bom em todo o tempo. Amados, nós vamos ler um trecho da palavra de Deus lá em Deuteronômio, capítulo 4, falando de obediência à palavra do Senhor. Diz assim, a partir do verso 9. À noite eu vou também falar de obediência, falando nos primeiros versos desse capítulo. Verso 8 fala assim: e que grande nação, a que tem estatutos e juízos tão justos como toda a lei que hoje lhes propõe. A partir do verso 9, a grandeza da escolha de Deus. Então somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma. Deuteronômio capítulo 4, verso 9. Então somente tenham cuidado e guardem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos, aos filhos dos seus filhos. Não se esqueçam do dia que vocês estiveram diante do Senhor em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna este povo e eu os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra, e também as ensinem aos seus filhos. Então vocês chegaram e ficaram ao pé do monte, e o monte estava em chamas e subiam até o céu, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma, e só escutaram a voz. Então ele anunciou a sua aliança, e ordenou a vocês os 10 mandamentos, e os escreveu em tábuas de pedra. Ao mesmo tempo, ordenou que ensinassem a vocês os estatutos e juízos, para que os cumprissem na terra que passarão a possuir. Tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhe falou em Horebe no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhante de homem ou de mulher, semelhante de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de peixe que há nas águas debaixo da terra. Quando levantarem os seus olhos ao céu e virem o sol, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, cuidem para que vejam, não sejam seduzidos e inclinam-se diante deles, a prestar culto a essas coisas que o Senhor seu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Mas quanto a vocês, o Senhor os tomou e os tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejam povo de sua herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vocês, e jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar, e não passarei o Jordão, mas vocês vão passar o Jordão e possuir aquela boa terra. Tenham cuidado, e não se esqueçam da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam para si nenhuma imagem, escultura semelhante a coisa alguma. O Deus de vocês proibiu. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, mas é também Deus zeloso. Quando, pois, gerarem filhos e tiverem netos, e já estiverem muito tempo na terra, e se corromperem, e fizerem alguma imagem de escultura semelhante a coisa alguma, e praticarem o que é mal aos olhos do Senhor, o Deus de vocês, para provocar a ira, hoje toma o céu e a terra por testemunha contra vocês, que vocês serão imediatamente eliminados da terra da qual passando o Jordão vocês tomaram posse.
vocês não prolongarão os seus dias nela. Pelo contrário, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês entre as gentes onde o Senhor os levará. Lá vocês servirão a deuses, que são obra de mãos humanas, madeira, pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá vocês buscarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, quando buscarem de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Quando estiverem em angústia, e todas estas coisas, se voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhes atenderem a voz, então o Senhor de vocês não os abandonará, porque Deus é misericordioso, nem os destruirá, nem se esquecerá das alianças que jurou ao pai de vocês. Agora, pois, perguntem aos tempos passados, que transcorreram antes de vocês, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, desde a extremidade do céu até a outra, se aconteceu já algo tão grandioso como isto, e se em algum momento se ouviu falar de coisa semelhante. Perguntem se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando no meio do fogo, como vocês ouviram e ficaram vivos, ou se já houve um Deus que tentou ir tomar para si o povo do meio de outro, com provas, sinais, milagres, lutas, mão poderosa, braço escondido, com feitos espantosos, segundo tudo que o Senhor seu Deus fez por vocês no Egito, e como vocês viram com os seus próprios olhos, a mão poderosa do Senhor. Isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus, e nenhum outro há além dele. Nos céus, ele fez com que ouvissem a sua voz, para ensiná-los, e sobre a terra lhe mostrou o grande fogo. No meio do fogo vocês ouviram as suas palavras. Ele amou o pai de vocês, e escolheu os seus descendentes depois deles. Por isso o Senhor os tirou do Egito, com a sua presença e com a sua grande força, para expulsar da frente de vocês nações maiores e mais poderosas do que vocês, para fazer com que vocês entrassem na terra deles e dá-la a vocês por herança, como hoje se vê. Por isso, hoje, vocês saberão e refletirão em seu coração que só o Senhor é Deus. Em cima no céu e embaixo na terra, não há nenhum outro Deus. Porquanto guardem os seus estatutos e os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com os seus filhos, depois de vocês, e para que vocês prolonguem os seus dias na terra. Seu Deus lhe está dando para todo o sempre. Aqui é interessante, meus amados, que a palavra de Deus ela está falando quase um resumo dessa criação e desse momento em que o Senhor fala ao povo e Moisés falando, né, de todas as coisas que hão de acontecer e da grandeza de Deus, mas não da grandeza do poder de Deus somente, mas da grandeza da escolha de Deus do seu povo. Deus escolheu um povo para si, e ele fez com que esse povo entendesse que era necessário obedecer, que era necessário cumprir os seus mandamentos, que era necessário caminhar debaixo dos seus estatutos, que era necessário ouvir a sua voz. Moisés fala aqui, no início desse capítulo, ouvir os estatutos e juízos que vos ensino, para cumprirdes e para que vivais, e entrais e possuais a terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vossos pais e hoje vos dá. Senhor Deus maravilhoso, essa é a sua palavra, Pai. Queremos nela ministrar nesta manhã,
e pedimos que o Senhor fale ao coração do seu povo, Senhor, sobre essa palavra que fala de mandamento, fala da experiência do povo de Deus diante de um Deus poderoso, fala para guardarmos a sua palavra, para obedecermos, para que também se prolongue os nossos dias sobre essa terra. Senhor, nos ajude a entender isso. Nós não estávamos naquele momento, mas nós somos o seu povo, que observa a sua palavra, que deseja a comunhão com o Senhor, e como igreja, anda nos seus caminhos, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, através da sua palavra, a compreendermos a necessidade de obedecer, a necessidade de cumprir os seus estatutos, a necessidade de entender que o Senhor fez tudo isso para ter comunhão conosco. Senhor, abençoa cada um que ouve a tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Aqui a palavra de Deus é interessante que ela está falando sobre guardar, sobre entender, sobre esses preceitos que eles receberam do Senhor, né? E escutar a sua voz, guardar bem a sua palavra. Tenham cuidado, guardem bem na sua alma, né? E ao mesmo tempo, ele tem uma palavra que ele fala de andarmos nos seus caminhos. De lá vocês buscarão o Senhor seu Deus e acharão quando buscar de todo o vosso coração e de toda a sua alma. Então a lei que nós recebemos do Senhor, mas a palavra, o evangelho, aquilo que foi nos ensinado, esse livro aqui ele se encontra no Pentateuco, Deuteronômio, dos 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés e transmitido a Moisés ao seu povo. E aqui o povo está diante do Senhor. Logo à frente, se você quiser ler depois, é o período dos 10 mandamentos, né? Nesse momento em que Deus dá as tábuas da lei. E depois também Deus fala a Moisés vários momentos dos estatutos e juízos que o povo deve seguir. E ao mesmo tempo é interessante que aqui ele nos chama a um compromisso de guardar os seus mandamentos e obedecê-los. Mesmo igreja, né? Nesse momento, não sendo judeu, os 10 mandamentos são ensinos para a nossa vida, e nenhum deles está fora de acordo com a palavra de Deus. Na verdade, a palavra de Deus, ela é para ser seguida do início de Gênesis ao Apocalipse. Muitos hoje pegam alguns trechos da palavra de Deus e não querem seguir outros, e os trechos da palavra de Deus, eles se completam, não é para se deixar de lado, entendendo as circunstâncias, os contextos e a cultura da sua época, entendendo esse processo, né? Como um todo, e trazendo para a nossa contemporaneidade, trazendo para os tempos atuais. Mas a palavra de Deus, ela é para nós guardarmos e obedecer os seus mandamentos, estudar essa lei com amor e diligência, sabe? Não é para estudarmos a palavra de Deus somente como um livro histórico. Ao mesmo tempo que ela é um livro histórico, ela é também um livro religioso, um livro de instrução, de vida para um povo que ama a Deus. E ela deve ser estudada com diligência, com sabedoria, mas com amor, sabendo que ela derrama esse amor de Jesus nas nossas vidas. É interessante, num dos devocionais que eu mandei hoje, mandei essa semana, uma pessoa respondeu: o amor traz vida. O amor traz vida. Bom dia, pastor, Deus te abençoe. O amor traz vida, sabe? A palavra de Deus, ela
traz vida. Moisés aqui está falando no início que nós devemos ler a palavra de Deus para que vivamos, para que tenhamos vida. Nesse trecho que nós lemos, ele fala também que nós devemos ensinar a lei aos nossos filhos. O ensino da palavra de Deus é um dever do cristão aos seus filhos. Ensinar a palavra de Deus, ensinar os seus caminhos, ensinar a vida que há na palavra de Deus, ensinar quem é Deus, ensinar como ouvir a voz de Deus, ensinar a eles a ter amor pela palavra de Deus, ensinar a ele sobre o povo de Deus, sabe? É um dever de cada cristão, e nós não devemos ser omissos com isso, omissos com o ensino da palavra aos nossos filhos, seja eles próximos de nós ou não. Eu vejo tantos filhos que foram morar longe dos seus pais, e mesmo assim os pais têm um tempo com eles na palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, dando conselhos da palavra de Deus, ajudando-os no caminho. Outra coisa, não esquecer a aliança entre eles e o Senhor. Não uma aliança somente lá abraâmica, ou a aliança de Deus com Moisés, ou a aliança de Deus com Noé, ou a aliança de Deus com Davi, ou a aliança de Deus com os profetas, seja eles Jeremias, Isaías e outros, mas a aliança de Deus com a igreja, a aliança de Deus com você, ajudando aos seus filhos a entenderem que Deus um dia fez uma aliança conosco, através da morte e ressurreição de Jesus. Eu tenho na minha casa uma aliança com Deus, e nós vamos seguir os princípios da palavra de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E devemos lembrar os nossos filhos, os nossos familiares, o nosso compromisso com Deus, a nossa aliança com Deus, sabe? E é importante isso, para vivermos, para que Deus se agrade de nós, para que a lei permaneça no nosso coração. A lei, ela não nos salva, mas ela é um aio, ela é uma direção para aquilo que Cristo realizou. E é importante nós sabermos isso. Mas ao mesmo tempo, também saber que viver na palavra de Deus, viver com Deus, amar a sua palavra, prolonga os nossos dias na terra. Prolonga os nossos dias na terra. Vários trechos podem ser referências para isso. Levítico 18:5, Deuteronômios 8, tá? Ezequiel, né? A vida de Ezequias, do rei Ezequias, quando Isaías vai profetizar, e depois Deus fala para ele: não, volta lá, porque Ezequias fez uma oração, não, volta lá, e Deus fala através de Isaías que ele terá mais 15 anos de vida. Não que ele lembrou Deus do que ele fez, mas que Deus ouviu da sua boca a sua declaração. E Isaías volta e fala, sabe? Lucas 10, de 25 a 28, são vários trechos que enfatizam esse processo. Mas por que devemos obedecer, viver e ler a palavra de Deus? Por quê? Para termos sabedoria e entendimento. Para termos sabedoria e entendimento. No verso 6 desse capítulo, ele fala assim, ó: portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isso será sabedoria e entendimento de vocês aos olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: de fato, este grande povo é gente sábia
e gente inteligente. Para termos sabedoria, para também, termos um bem-estar e a nossa qualidade de vida seja prolongada. Quando nós seguimos a palavra de Deus, muitas coisas nós nos vemos livres. Muitas coisas. E pode dar exemplos de vida e testemunho de vários. Tinha gente que bebia, fumava, usava drogas e encontrou na palavra de Deus um alento, uma esperança, uma vida e mudou a sua vida. Tinha gente que só fazia tranqueiragem, sem vergonhice, só fazia coisa errada, e era um problema atrás do outro, só vivia consertando os problemas. Ao entender a palavra de Deus, começou a fazer coisas certas, e não resolver mais ficar resolvendo problemas, mas planejando o seu futuro, sabe? Isso são exemplos da palavra de Deus e de outras coisas. Com a palavra de Deus, nós não ficamos buscando e lutando contra a morte. A morte um dia vai chegar para todo mundo. Mas, eu fico buscando sempre a vida. Eu não sou daqueles que ficam buscando mais a morte. Eu sou daqueles que buscam a vida. E é importante nós entendermos esse processo. Obedecer a Deus não é somente cumprir regras, mas é buscar a Ele de todo o vosso coração e alma. É isso que fala o verso 29. Quando buscar o Senhor, o seu Deus, o achará, quando buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. E é importante, ouvir os seus decretos, ouvir a palavra de Deus e praticar. Outra coisa, não se desviar da palavra de Deus. Moisés aqui dá uma declaração: vocês agora vão possuir a terra, eu não posso atravessar o Jordão, eu não vou possuir a terra, porque eu me irei, mas vocês possuirão. E se depois, quando tiverem filhos, netos, eles se esquecerem dos decretos, eles se esquecerem da palavra de Deus e se desviarem, Deus destruirá e espalhará. Depois ele fala de misericórdia. Ele fala de quem o buscar, o encontrará. Mas Deus também vai cumprir a sua palavra. Se nós não fizermos aquilo que é reto, se nós não fizermos aquilo que é justo, se nós não fizermos aquilo que é verdadeiro, se nós nos desviarmos dos seus caminhos, nós sofreremos as consequências. E o povo sofreu, você vê na história. Não foi só o momento do Egito. Na história, o povo de Israel é colocado como um povo que foi dominado por diversos povos, espalhado pelo mundo, teve diversos momentos de dispersação. Sabe? Que é a dispersão dos judeus. Não começou lá em Jerusalém, na década de 70 com Nero. Já tinha outras. Antes, quando os romanos invadiram. Depois teve outros, em outros momentos. Sabe? Na Idade Média, nas cruzadas, no período também depois, na Segunda Guerra Mundial, e se dispersaram, sabe? Então a importância de buscar o Senhor. Esse verso 29 fala: busquem o Senhor de todo o coração e de toda a sua alma. Moisés aqui anuncia a sua morte. Ele fala: eu não poderei. Uma coisa que eu queria, mas por causa de vocês, eu não poderei ali entrar nessa terra prometida. Eu só vou avistá-la. E depois ele fala: mas vocês guardem, sabe? Quando nós recebemos a palavra de Deus, a importância de nós nos mantermos na palavra, a importância de nós termos uma vida
Não é uma vida de altos e baixos, somente, mas uma vida, né, na palavra de Deus. Vai nos manter nos seus caminhos, vai nos manter na presença do Senhor. Depois Moisés fala: não há outro Deus, não há outro Deus. Haverá cidades de refúgio, mas busquem o Senhor, busquem a esse Deus que tirou vocês do Egito, a esse Deus que está do vosso lado, a esse Deus que quando vocês oram, Ele ouve, a esse Deus que atende vocês, mesmo esses que se desviaram, Ele os atende, sabe? Simplesmente obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Se obedecessem por completo às suas leis, demonstrariam sabedoria e inteligência. E a importância desse processo. Vocês ouviram o som das suas palavras, mas não apenas viram, e viram que o Senhor, o seu Deus, o chamou a cumprir os seus decretos e os seus mandamentos. Além disso, para que esses mandamentos e esses decretos, principalmente, permaneçam no vosso coração. Obedeçam a palavra de Deus, obedeçam os seus ensinos, obedeçam todos esses ensinos da palavra de Deus. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês essa manhã. Um texto maravilhoso, que você pode até contemplar, né, com as imagens, filmes, hoje, né, os momentos, tem aí até o filme dos 10 mandamentos, mas o que eu queria que você entendesse hoje, é que Deus te chama à obediência, Deus te chama ao amor pela palavra, Deus te chama a uma vida diligente, Deus te chama a uma vida que realmente, ao pegar a palavra, ela seja apaixonante para você, que ela não seja somente um livro de promessas, mas que ela seja um livro de vida, de direção, de caminho, de força, nas circunstâncias mais adversas, nas circunstâncias mais alegres, nas circunstâncias de bonança, nas circunstâncias de fartura, mas também nas circunstâncias de escassez. Não é só quando a vida parece mal que pessoas abandonam a Deus. Tem pessoas que abandonam a Deus quando a vida parece estar tudo bem. Só que ela muitas vezes está tudo bem só externamente, internamente não. O que Moisés fala aqui na palavra é que nós devemos guardar de todo o nosso coração. A palavra de Deus, primeiramente, ela precisa estar dentro, ela precisa estar no meu coração, ela precisa fazer impacto nas minhas emoções, nos meus sentimentos, na minha personalidade, nas minhas reações, nas minhas atitudes, no meu falar, para depois ela ser transmitida através da minha vida, através às vezes do meu ânimo, através do meu sorriso, através daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Deus não é o que Ele é para mim por aquilo que Ele me dá, mas Ele é o que Ele é para mim por aquilo que eu vivo com Ele diariamente, de comunhão, de vida, de esperança, de falar, de sentir, né? Deus deve ser mais presente no nosso coração do que nas coisas que nós temos. Deus deve estar dentro de nós. Se de todo o teu coração e de toda a tua alma o buscares, vocês encontrarão. Amém? Vamos ler o trecho da palavra de Deus, vamos orar. Enquanto isso, você pode ir abrindo
A palavra de Deus em 1 Coríntios 11, nós vamos participar da mesa do Senhor. Senhor Deus maravilhoso, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fortalecidos pela tua palavra, a sermos dirigidos pela tua palavra, a sermos alimentados pela tua palavra, a sermos vocacionados pela tua palavra, a sermos chamados pela tua palavra, Pai, a amarmos a tua palavra, Senhor, a nos apaixonarmos por ela, a entendermos que ela é vida, entendermos que ela é direção, entendemos que ela é luz, entendemos que ao mesmo tempo que ela é o começo, ela é o fim. Entendemos, Senhor, que precisamos da tua palavra em nossa vida, em nosso coração, Deus. Derrama o teu Espírito sobre nós, ó Pai. Derrama a vida sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.